Internautas do JMV-TV, nós temos a satisfação de receber aqui nos estúdios o secretário de Administração e Finanças de Indaial, o Márcio Antônio Ferrari. Secretário, obrigado pela presença. Obrigado, Salvos. Uma saudação a todos os internautas aí da JMV-TV e dizer que sempre é uma grande oportunidade, é uma satisfação podermos estar aqui, nos comunicar com este público que, na verdade, é a nossa comunidade, o nosso povo, a quem nós devemos prestações de contas. Internautas do JMV-TV, o Márcio Antônio Ferrari assumiu recentemente a Secretaria, de Administração e Finanças de Indaial, e o objetivo do convite para este bate-papo é para que o secretário faça um balanço desses 10 meses frente à Secretaria. Como é que inicialmente, pela gente tem acompanhado, viu, o secretário nesses 10 meses, antes estava na comunicação e assumiu a Secretaria de Finanças, de Administração e Finanças, a gente observando nesses 10 meses um balanço positivo, mas gostaria de ouvir aí do próprio secretário a avaliação desses 10 meses. Bem, Salmos, as minhas primeiras palavras sobre esses 10 meses de secretaria, na verdade eu gostaria de deixar bem claro o meu agradecimento pela ajuda que eu tive da equipe de Administração e Finanças, é um grupo de 82 pessoas que estão sob o meu comando, mas dizer que são pessoas comprometidas, responsáveis, sérias e trabalhadoras. Isso facilitou muito o nosso trabalho. E também, durante esses 10 meses, tenho que reconhecer que o prefeito foi bem solidário com as nossas sugestões. Então, ele acatou, avaliou e implantou. Isso facilitou muito a nossa readequação financeira. E pelo meu histórico dos primeiros 4 anos que eu estive à frente da Secretaria de Articulação Política e Comunicação, eu convivi, na verdade, uma espécie de chefe de gabinete, mas não era bem, porque existe o chefe de gabinete. Mas eu fiz bastante o trabalho de conhecer todas as áreas da prefeitura. Quer dizer, todas as secretarias, autarquias, né? Por força do ofício, então nós fomos nos ajudando nisso, fazer um trabalho misto de gabinete com articulação e assim por diante. Acabei conhecendo bastante o funcionamento de toda a máquina administrativa, tanto nos problemas sociais e nas questões financeiras. Então, isto me deu uma bagagem mais segura para o início dos trabalhos, apesar de que foi um grande desafio pessoal e que eu fiquei, sim, temeroso, porque a nossa situação indicava uma situação de grande aperto naquele início de ano. E dizer que hoje a situação assim, ela já é um tanto confortável, já se vê sinais fortes de recuperação. Por exemplo, a nossa dívida de curto prazo, nós diminuímos de 6 milhões quando assumimos para menos de 1 milhão hoje. Então é um excelente sinal. Essa dívida do que era? Eram dívidas de curto prazo com fornecedores mesmo. Com fornecedores, com empreiteiras que executaram os trabalhos e ficaram a receber restos, né? Então nós tínhamos que recompor essa situação toda. Vocês negociaram com os fornecedores? Fomos negociando com os fornecedores, pagando a cada mês um valor para cada um e fomos acertando então a situação geral dessa de curto prazo. A de longo prazo já é uma situação mais amarrada, você não tem muita margem de manobra, você tem que cumprir contratos com bancos, com outras instituições, então você não tem muita margem de negociação. Mas essa dívida de longo prazo e que nos dá a segurança de futuro é que em 2008, 2009, quando nós assumimos, ela era próxima a 14% da nossa receita. À época lá já em torno de 9 milhões de reais, em 2008, 2009. Hoje
a dívida compromete somente 9,31% dessa receita. Apesar do valor nominal, que está próximo de 10 milhões, ela é uma dívida bem mais leve do que era lá em 2009, quando assumimos. Então, diante disto, nos dá segurança para as próximas ações de governo relacionadas à captação de recursos. Inclusive, o secretário Márcio Ferrari, para chegar nessa redução, pelos números aí que o senhor passou para mim, em 2008, 13,83% da receita líquida, da receita corrente líquida, e este ano, 2013, 9,31% da receita corrente líquida. Quer dizer, tiveram que fazer uma verdadeira ginástica, e um assunto que repercutiu nos meios de comunicação foi a decisão, né, não foi fácil, né, mas de reduzir o salário dos servidores. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço e qual o resultado positivo nessa decisão de reduzir o salário dos servidores. Não foi fácil, né, para chegar para os servidores, vamos ter que dar uma reduzida aí no salário, depois vamos ter uma compensação. Né? Salmos, isto foi bem forte naquele momento, né? Nós chamamos todos esses servidores porque envolvia praticamente, diretamente, 200 servidores. E outros também que sentiriam esse corte através de horas extras, que é o pessoal do Obras, e outros servidores que já estavam acostumados a fazerem algo a mais. E conforme o nosso decreto, nós tivemos que cortamos 15% dos valores dos salários dos cargos comissionados, cortamos 50% das gratificações, quer dizer, se você tinha uma gratificação que significava R$500, você passou a perceber R$250. E isso envolveu diretamente 200 pessoas. Foi um momento difícil, porque as pessoas têm os seus compromissos financeiros, têm o seu planejamento, e nós chegamos ali, interferimos nisto drasticamente. Muitos ali deixaram de receber mais de R$1.000 por mês. E isso mexe com o orçamento da grande maioria dos brasileiros. Né? Então, foi bem sensível. Mas nós, com isto também, com essas ações, nós conseguimos reduzir a folha de pagamento, porque o nosso problema é índice de folha. Você não pode ultrapassar 51,3%. Chegou a quantos por cento aí? Nós chegamos a ficar próximos a 54%. Mas naquele momento, nós fazíamos as projeções, se nós não fizéssemos nada, nós poderíamos ultrapassar 56%. Onde aí você não é mais você que manda no comando. Você não tem mais o comando, aí é através de determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Tribunal de Contas cobra, e você tem um período para se adequar e voltar para o limite prudencial, que no caso é 51,30. E isto tudo originou, além da economia financeira, uma readequação para o índice de folha. Mas, conquistado isto, nós no momento já estamos tratando da reposição desses cortes. Então, nós iniciamos de forma bem generalizada, beneficiando todos os servidores, que foi o quê? Nós aumentamos de R$12 para R$14 o Vale Alimentação. Isso beneficia os 1.617 servidores da Prefeitura Municipal de Indaial. Foi uma forma de ajudar aquele que ganha pouco, né, principalmente aquele que ganha menos. Para quem ganha R$1.000, um aumento desse nível significa 4% em termos de aumento de renda naquele mês. E isso tudo não iria interferir no índice, porque Vale Alimentação não interfere no índice de pagamento. Então, foi a forma que nós conseguimos de amenizar o impacto que haviam sofrido os servidores de corte direto e os outros que merecem um aumento, mas a Prefeitura não tinha a condição financeira, a condição de índice para poder aumentar os salários. Então, foi onde nós encontramos, dessa forma,
Agora, no mês de outubro, foi anunciada essa medida, que será paga dentro do mês de novembro. Esse aumento de 12 para 14 reais, né? Isso, Salmos. Me diz o seguinte, também, o secretário, houve, logicamente, que vocês fizeram aquilo que falou, uma verdadeira ginástica para chegar, quer dizer, estão fechando o mês de outubro, então, positivo, está trazendo, nessa avaliação que o senhor está fazendo aí, nesses 10 meses frente à secretaria, com resultado positivo, então, mês de outubro ainda. Sim, nós já estamos fechando com saldos positivos dentro do mês, estamos já com os recursos de 13º já provisionados. Quando é que o pagam? 50% nós já pagamos no mês de início de julho. E outros 50%? Os outros 50% nós vamos pagar entre o dia 15 e dia 20 de dezembro. Os servidores pegam as férias coletivas a partir de quando? Entram em férias coletivas a partir do dia 16. Dia 16. De dezembro. Uhum. Então, ali, provavelmente, por questões burocráticas ou técnicas, nós não conseguimos fazer logo no primeiro dia de férias, que seria outra parte do 13º. Mas, no que tange a recursos, nós já temos os recursos provisionados, não teremos problemas quanto a isto, e também a folha de pagamento, nós tentaremos também colocar ela entre o dia 20, entre o dia 25 e dia 30 de dezembro. Além dos cortes salariais, gostaria de saber do secretário, outras medidas que foram tomadas para reduzir as despesas da prefeitura, secretário. Bem, Salmos, nós adotamos várias medidas, mas dentre elas, que eu gostaria de destacar, nós mudamos o funcionamento de 3 fundamentais secretarias, que é a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saneamento e a Secretaria de Agricultura. São secretarias com despesas altas e nós, então, otimizamos o horário delas, que é o quê? Elas passaram a funcionar das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde, fazendo um turno direto de 6 horas. Essas 6 horas, de quanto tempo aí? De 6 horas diárias. Mas são quantos meses aí? Nós já estamos no sexto mês, dessas medidas, dessa mudança. E vai indo para o sexto mês. Tempo indeterminado? Acreditamos que nós vamos consolidar este horário. Né? Em discussão com os outros secretários, eles acreditam que nós alcançamos um melhor resultado com este horário, porque os equipamentos e o pessoal desloca-se somente uma vez para o local de trabalho e depois retorna a 1 hora da tarde, então há uma produtividade bem melhor. Já houve um ganho aí? Já houve um ganho significativo. Baixamos a despesa e continuamos executando o mesmo serviço que executávamos em 8 horas diárias. Outra medida foi a mudança de forma de abastecimento dos veículos, principalmente de caminhões, e um controle bem maior de frota. Nós fizemos um gerenciamento bem mais próximo desses itens. E, além disto, passamos a discutir as ordens de compra uma a uma. Né? A diretora de compras tinha uma determinada autonomia, acima disto, toda ela precisava passar, e ainda precisa, pelo meu crivo. Então, conforme o nosso fluxo de caixa, conforme os nossos gastos, nós passamos a deliberar sobre as ordens de compra de todas as secretarias. E isto deu muito trabalho, né? Exigiu bastante empenho de todos nós, mas deu um resultado muito grande, bem positivo, que originou nesta recuperação financeira. Secretário, eu tenho uma dúvida, até gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, já que a gente está falando sobre servidores, o que a gente ouve é de que as despesas da Prefeitura de Nael poderiam ser menores se o número de funcionários também fosse menor. Como é que o senhor vê esses comentários sobre esse assunto aí? Bem, Salmos, nós somos uma cidade já com acima de 60 mil habitantes.
Isso exige uma estrutura administrativa em várias secretarias muito grande. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 1.617 funcionários. Se nós compararmos com outras cidades do nosso porte, nós estamos muito bem adequados, um pouco abaixo. Isso não significa que outras cidades estejam mal administradas ou com excesso, não é isto. Mas a nossa está adequada e dentro dos parâmetros aceitáveis de uma administração pública. E para você ter uma ideia, dos 1.617 servidores, nós temos 83% destes, aproximadamente 1.350 funcionários nas 3 principais áreas sociais, que é educação, saúde e assistência social propriamente dita. Onde se contrata mais até, né? Onde você sabe que hoje o atendimento na educação é grandioso, você pega a criança com 4 meses de idade e são vários profissionais para atender uma demanda deste tamanho. Então a Secretaria de Educação hoje é mais de 50% do gasto e de pessoas que a Prefeitura contrata. E mais a saúde, 350 funcionários, mais assistência social, formam um total de 83% de servidores destinados a essas áreas. E ainda os recursos também, né? 55% dos recursos são destinados nessas áreas sociais. E para você ter uma ideia, quando também nós assumimos lá em 2008 e 2009, nós tínhamos um servidor para 34 habitantes. Hoje, nós temos um servidor para 38 habitantes. Quer dizer, nós não aumentamos a carga de servidores. Nós otimizamos, fizemos algumas mudanças e chegamos num bom resultado, um resultado aceitável. E dentro disto, Salmo, quando a gente fala em cargos comissionados e assim por diante, dizer que nós temos entre 5% e menos do que 6% de cargos comissionados. Quer dizer, a administração trabalha, está uma máquina enxuta. Então. Exatamente. Você precisa ter os cargos comissionados para você ter o comando da política que você prometeu, né? Daquilo que você prometeu ao seu eleitorado, lá na proposta de campanha. Depois, para fazer a implantação e execução das linhas de condução, você conta com os cargos comissionados, que são de chefias, diretorias e de secretários. Bom, a gente está falando aí sobre a recuperação financeira da administração pública lá de Indaial. Agora, eu quero perguntar para o senhor o seguinte: nós já estamos entrando no mês de novembro, está aí novembro, né, e dezembro está aí. 2013, como será o fechamento das contas da Prefeitura de Indaial neste ano de 2013? Bem, nós estamos já com uma certa segurança de que será o ano mais tranquilo de fechamento. Claro, nós tomamos todas essas medidas, mudamos várias ações, né, implantamos ações, fizemos mudanças e acreditamos, né, o pessoal todo técnico já se sente segurança em dizer que será o melhor ano de fechamento desde que o Serginho assumiu lá no primeiro mandato. Depois desse período de recuperação, está se prevendo também, eu acho que vem aí novos investimentos, né? Bem, Salmos, nós já estamos programando alguns pequenos investimentos ainda com início neste ano, né? São pequenas ações. Pintura da Ponte de Arcos, né? Que é o símbolo da cidade. Nós queremos fazer uma revitalização, uma reforma da capela mortuária. Nós temos 2 praças para concluir e implantar equipamentos de ginástica e parquinhos infantis, que é uma situação reprimida em Indaial. Os parques infantis têm sido sempre uma reivindicação e nós não conseguimos atender adequadamente. Mas principalmente nós estamos num ano de planejamento dos próximos 3 anos. Então o governo, através do prefeito Serginho, vai anunciar nos próximos meses um grande projeto de ações, né, que nós já estamos dando o nome para ele, que eu ainda não posso revelar, mas nós teremos aí um plano de ações
E o que contempla mais? O que? Obras? Que contemplam obras, tanto na área de saúde, educação, infraestrutura, saneamento, em todas as áreas que o governo pretende investir nos próximos 3 anos. Vai trabalhar nessa frente aí. Vai trabalhar. Já está trabalhando com os projetos, com os financiamentos, com os recursos a fundo perdido e assim por diante. Serão valores, Salmos, de 70 milhões de reais. Dizer que nós nunca, na história de Indaial, falamos em valores tão significativos. Num grupo de investimentos, realmente nós estamos hoje falando em cidade de médio porte a nível aí de Santa Catarina. Sim. E de Brasil. A prefeitura, logicamente, teve que pisar no freio, né? Teve aí, conforme já falamos, a redução de reduzir o salário dos servidores. E agora, 2014, para não cair nesse mesmo erro, desculpe eu fazer a pergunta, secretário, e o que vocês pretendem fazer aí para não cair nesse mesmo erro de 2013, o que pretende fazer no ano que vem, 2014? Olha, Salmos, milagre não se faz. Se você vai ter o reajuste salarial logo no início do ano de 2014. Para cada R$1 que nós investirmos em salários, nós temos que arrecadar mais 2. Nós temos que arrecadar 2. Então, para cada um investido na remuneração do servidor, nós temos que arrecadar 2. Por isso, na virada de 2012 para 2013, nós fomos surpreendidos com uma receita não tão boa e aí tivemos essa dificuldade toda. O que nós estamos reavaliando? É a questão de impostos municipais, porque os demais não dependem tão diretamente de ações da administração. Nós dependemos do governo federal, dos repasses, da economia global, do retorno de ICMS, que nós vamos crescer 3% reais, em termos reais, para o ano que vem. Então, 3% já é um crescimento real de mais de R$1 milhão, que nós já podemos contar com isso, mais o crescimento da economia, do bolo, e mais, se houver inflação, você vai acabar arrecadando isso a mais também. Mas o item mais espinhoso para se falar, e está na minha pasta, e estou incumbido de fazer essa reavaliação, nós temos que mexer fortemente no IPTU. Não é? Quando defasado o IPTU? Muito defasado. Você vai, depois eu vou passar uns índices para vocês. Com o tempo, nós fomos nos afastando dos valores ideais que uma cidade do porte de Indaial deveria pagar. Há quanto tempo o IPTU lá em Indaial não é reajustado? Nós temos reajustes da inflação há vários anos seguidos somente inflação. Só a inflação. E acaba se afastando dos valores reais dos imóveis e assim por diante. Para você ter uma ideia, Salmos, nós temos em torno de 12 mil terrenos avaliados abaixo de R$10 mil pela prefeitura. 12 mil terrenos. 12 mil terrenos que são avaliados abaixo de R$10 mil. O que isso significa? Que você arrecada pouco para os custos de manutenção de toda essa estrutura. Você faz conservação de rua, você faz limpeza pública, você coleta lixo e depende da arrecadação desses impostos próprios. E nós precisamos rever isto aí. Tem muita inadimplência, IPTU ainda é? Nós temos um índice alto de inadimplência, conseguimos baixar com algumas medidas neste ano, mas ela sempre girou historicamente em 25%. Então isso significa muito. E dizer que nós precisamos reavaliar isto sem demagogia, sem politicagem. Nós temos que encarar isto com realidade. E para você ter uma ideia, depois até eu posso lhe passar mais dados sobre este item. Agora, exatamente, até inclusive vocês para fazer uma reavaliação e um aumento do IPTU, vocês buscaram informações também para ver como das outras cidades, né, qual foi a arrecadação, o aumento, o reajuste? Nós estamos fazendo levantamentos. Então, nós pegamos em termos reais o que... Nós pesquisamos várias cidades. Eu aqui trago 2 índices comparativos.
Gaspar, que é uma cidade bem parecida conosco em população e os problemas imóveis, também, os problemas, é uma cidade muito similar. E outra cidade é Timbó, que é a cidade vizinha aqui, que sempre se compara, lá em Indaial é assim, Timbó é assim e assim por diante. Então, para você ter uma ideia, na cidade de Gaspar, houve uma contribuição média por habitante à prefeitura em termos de imposto predial, imposto territorial, de quase R$140. Cada contribuinte, em média, pagou isto. 140. Em Timbó, em torno de R$127 per capita. Sim. Em Indaial, em torno de R$74. Está bem defasado. Nós estamos com uma defasagem próxima aí a 90%. Isto nos cria um problema muito grande. Você depois, para recuperar isto, você não pode recuperar de uma ação somente, você depende de vários anos para recuperar isto, mas nós temos que encarar isto com realidade. Eu sei que é uma medida um pouco antipática, causa um certo desgaste à administração pública, desgaste que eu digo porque quando se fala em aumento, em reajuste, a população não gosta, mas tem que saber também que é um mal necessário, porque tem investimento, conforme falamos, saúde, educação, enfim, e a cidade, o que cresce muito, Indaial está crescendo muito, falando recentemente com o prefeito de Indaial, Sérgio Amir dos Santos, de Salmos. Em um ano, Indaial cresceu, teve um aumento de 5 mil habitantes. É muito, hein? Olha, nós estamos com um crescimento fortíssimo mas voltando um pouquinho nas avaliações dos terrenos, Salmos, eu gostaria de citar o seguinte. A prefeitura tem uma avaliação desses terrenos abaixo de R$10 mil. Mas em termos reais, você vai comprar um terreno em qualquer bairro da cidade, em qualquer um deles, um terreno evidentemente estruturado. De quantos? 360, 400 metros quadrados, com água, luz, energia, toda a infraestrutura. E nem com pavimentação, tá? Porque daí já muda de padrão. Sim. Mas você não compra por menos de R$60 mil. Você não compra. Quando tem pavimentação, é 75, 80 mil reais. E a prefeitura tem terrenos lá avaliados em R$247. Aí veio a defasagem. Infelizmente, os governos anteriores, por uma razão ou outra, não conseguiram o reajuste necessário. Tá certo. Secretário Márcio Antônio Ferrari, secretário de Administração e Finanças de Indaial, eu quero agradecer a sua presença, né, por vir aqui e fazer aí uma avaliação desses 10 meses frente à sua pasta, frente à Secretaria de Administração e Finanças. E para encerrar, alguma mensagem, o que o senhor gostaria de dizer para os nossos internautas? Bem, Salmos, é bem objetivo que eu teria a dizer, pedir a compreensão da população, porque o governo Serginho, a sua equipe, é uma equipe séria, comprometida e trabalhadora. Então, algumas ações são impopulares e alguns serviços nós não conseguimos prestar ao nível de merecimento do cidadão. Mas nós estamos atentos aos problemas e queremos adequar isto. Mas dizer que Indaial é uma cidade, quando você tem uma cidade que cresce muito rápido, a demanda social, ela vem antes dos recursos, né, das disponibilidades de recursos. Então você tem que gerar a vaga da creche antes, o investimento em saúde antes, e o recurso vem somente depois. Mas dizer que nós temos que enfrentar isso com realidade, mas também acompanhado de planejamento, de estruturação, de comprometimento, de seriedade, aí sim nós venceremos esse problema. E o Serginho tem se proposto a isto, é um homem popular, mas comprometido com a administração, o bom uso dos recursos públicos. Tá certo. Obrigado, secretário Márcio Antônio Ferrari, secretário de Administração e Finanças de Indaial, e parabéns aí esses 10 meses a gente já viu
o resultado frente a essa pasta aí, é um desafio e o resultado já está aí, né? Obrigado a todos os internautas que acompanharam o nosso trabalho e obrigado a você, Salmos, a sua equipe aqui, né, nos estúdios, muito bem adequada, por sinal, e sempre é um espaço nobre para nós fazermos esta prestação de contas. Muito obrigado.